Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque estamos reunidos para abrirmos a tua palavra. Que seja ela nos falar nessa noite. Nós começamos nessa noite um estudo mais aprofundado do que o Senhor revelou, tanto para Nabucodonosor quanto para Daniel em sonho, a respeito da história da raça humana. Essa história, ela já se desenrolou, parte dela, e nesse momento nós estamos vivendo parte do que o Senhor falou que nós viveríamos. E nós queremos compreender, nós queremos entender o tempo em que nós estamos vivendo, porque nós queremos fazer parte daqueles que estarão contigo quando o Senhor voltar. Que o Senhor nos habilite, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê entendimento, que o teu Santo Espírito esteja conosco. Pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Bom, minha gente, então é isso aí. Sejam bem-vindos, tá? E nós vamos começar, já entrar numa área aqui bem mais interessante do livro de Daniel, que é o capítulo 7 de Daniel. Nós já entramos em detalhamento da profecia, nós já entramos em alguns aspectos que agora quem tem a visão é Daniel e não mais o rei Nabucodonosor, tá? Inclusive Nabucodonosor, na época da visão de Daniel, possivelmente, provavelmente, quase 100% de probabilidade que ele já tinha morrido, tá? E nós vamos entender por quê. Bom, só relembrando, nós falamos sobre o santuário semana passada, é isso aí. O santuário, ele é uma ilustração viva do plano de Deus para salvar a raça humana, tá? Então, o pecado tinha que ser simbolicamente transferido do pecador para o cordeiro. E aí, o pecador, então, ele que merecia a morte, o cordeiro morre no lugar dele, esse cordeiro representava Cristo, tá? E quando o próprio João Batista fala, quando Jesus está passando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, demonstrando claramente que Jesus é o Cordeiro de Deus, e quando Jesus, então, ele é levantado na cruz, e quando o sangue dele é derramado, ele é o Cordeiro que está derramando sangue para nos salvar, tá? E quando isso acontecia no santuário terrestre, era com um cordeiro mesmo, um animalzinho, simbolizando Jesus, tá? Lá no santo, então, tinha o incensário, os pães. O pão representa Jesus, eu sou o pão da vida. A luz, o próprio Jesus, eu sou a luz do mundo, tá? No Santíssimo tinha toda a questão lá dentro da arca, as tábuas dos 10 mandamentos, significa que a lei de Deus, ela precisa de ser obedecida. Tem lá o maná, que significa que Deus é que dá o alimento para nós, ele cuida de nós o tempo todo. E ainda tinha dentro da arca a vara de Arão, significa que Deus é que define quem é o profeta, quem não é, tá bom? E então, Jesus, na cruz do Calvário, ele pegou todo aquele simbolismo que tinha no santuário e ele, então, finalmente completou o que antes era só simbólico. E agora, então, só existe o santuário celestial, que ainda tem coisas acontecendo no santuário celestial, como a gente vai ver depois, nós vamos falar um pouquinho mais, que é a questão do dia da expiação e o que acontecia nesse dia da expiação, que era quando o sacerdote ele passava do santo para o santíssimo, uma vez por ano. O sacerdote passava do santo para o santíssimo, e isso aconteceu no santuário celestial em 22 de outubro de 1844. Como que eu sei disso? Nós vamos estudar isso depois no livro de Daniel. A partir de Daniel 8, a gente começa com essas datas aí, mostrando para a gente que Jesus ele entra no santuário celestial do santo, ele entra no santíssimo, e quando se entrava no santíssimo, era um dia por ano, já era para fazer expiação, quer dizer, era para a purificação do santuário. Jesus, desde o dia 22 de outubro de 1844, está no santuário celestial, dentro do santíssimo, já fazendo o julgamento da raça humana. E quando ele saía lá de dentro, quando o sacerdote saía de dentro do santíssimo, ele saía, aqueles que estavam perdoados, eles se mantinham perdoados, os que não estavam perdoados morriam, e é exatamente o que vai acontecer no futuro, quando Jesus sair de dentro do santuário celestial
E é exatamente isso que vai acontecer. Quem tiver salvo vai continuar salvo, quem tiver perdido vai continuar perdido, não vai ter mais oportunidade de salvação, tá? Então, recapitulamos um pouquinho, lembrando isso aqui, ora, a suma que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, a qual o Senhor fundou e não o homem. Então, lá no céu tem um tabernáculo igual o que nós estudamos aqui, e hoje o sumo sacerdote, ele está fazendo intercessão. Deus ainda está concedendo perdão à raça humana, perdão de pecados ainda está disponível. No dia que ele sair de dentro do Santíssimo do Santuário, isso não existe mais oportunidade, ok? Então, o santuário terrestre é um símbolo do santuário celestial, é uma cópia. Lembra que tinha aquela ordem? Cuide de fazer tudo do jeitinho que eu mandei você fazer. Por quê? Porque ele é uma cópia do santuário celestial e é para nos ensinar a respeito da salvação de Jesus Cristo. Tá certo? Aqueles que estão aqui, que não tiveram oportunidade de acompanhar o estudo da semana passada, vai lá no YouTube, no canal do YouTube, Eli Martins, tem lá o estudo do santuário. Eu acho que eu já subi o estudo do santuário. Eu acho que já está lá, tá bom? E agora a gente entra no capítulo 7 do livro de Daniel. É um capítulo que é a luta entre o bem e o mal, que nós falamos lá no começo do estudo. Quem quiser também tem o estudo da luta do bem e do mal, tá? E aí vai lá também, vai ter lá 1 horinha de estudo. A luta entre o bem e o mal, ela aumenta, ela é descortinada. Existe uma luta velada, mas existe uma luta descortinada. Nem todos conseguem nem todos conseguem, ao estudar a palavra de Deus, nem todos conseguem enxergar todo o processo que existe essa luta entre o bem e o mal. E o que nós estamos fazendo aqui é abrirmos a Bíblia juntos para que nós consigamos identificar essa luta, tá bom? E aí agora, então, no capítulo 7, é o próprio Daniel que tem uma visão. No primeiro ano do rei Belsazar, rei da Babilônia, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Davi na sua cama um sonho e visões, Daniel, na sua cama um sonho e visões na sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Detalhe interessante, se você for olhar, olha aqui, ó, no primeiro ano de Belsazar, só que no capítulo 5 de Daniel, no capítulo 5 de Daniel, Belsazar perde o trono. Lembra que tem a mão que escreve lá? E Belsazar morre no capítulo 5 de Daniel. Então, a gente consegue entender claramente que o livro de Daniel não está em continuidade cronológica, tá certo? Então, esse é um dado interessante, porque o capítulo 5 de Daniel fala de um evento que vai acontecer depois do que está sendo descrito agora no capítulo 7. Porque no capítulo 7 é o primeiro ano de Belsazar, e o capítulo 5 é a morte de Belsazar, ou seja, o último ano dele. Então, eles estão, tá? Ao contrário. No capítulo 6, já é um evento que acontece, Daniel na cova dos leões, já é um evento que acontece no reino Medo-Persa. E Belsazar era rei da Babilônia. Então, você percebe que os eventos do capítulo 5 e do capítulo 6, eles acontecem depois do evento que é descrito no capítulo 7. É só uma curiosidade, tá bom? Para você falar assim, não, a Bíblia está errada. Não, não está errada. Isso aí é assim mesmo. E para que a gente estabeleça essa ordem cronológica, é que Deus, o Espírito Santo, quando foi orientar o escritor bíblico, ele virou e falou assim, escreve lá quando é que você está fazendo isso. É por isso que ele colocou, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, para a gente poder entender essa questão aí de datas, tá certo? Falou Daniel e disse, está lá no capítulo 7 de Daniel, quem quiser abrir a Bíblia e ir acompanhando, no capítulo 7 de Daniel, nós lemos o versículo 1, estamos indo agora para o versículo 2. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé, como um homem.
e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas, ou 10 chifres, conforme a versão. Agora a gente precisa de desamarrar um pouco essa narrativa. A gente precisa de entender um pouquinho dessa narrativa. Como é uma narrativa profética, a gente precisa de entender que dentro da profecia, ou você tem, dentro de um relato, ou você tem, ou a coisa é toda literal, ou ela é toda simbólica. Se ela for literal, ela pode ter uma componente simbólica, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Jesus, ele falou assim, quando ele ainda estava vivo, ele falou, olha, quando vocês virem Jerusalém sitiado por exército, e aí ele dá algumas ordens de que deveria ser feito. E isso aconteceu, literalmente. Jerusalém ficou sitiada de exércitos, tá? Por Sérgio, o exército saiu do cerco, e aí quem tinha ouvido a palavra de Jesus foi embora, etc. Esse teve um cumprimento literal na história, tá? E ao longo da história pode-se ter alguns cumprimentos simbólicos, tá? E, por exemplo, o cerco é um momento em que você está fechado. Se a gente for tentar fazer uma analogia, quando nós vivenciarmos um cerco religioso, um cerco de crença, a gente precisa de ficar atento. Jesus falou que quando a gente estivesse cercado por uma série de coisas, a gente ficasse atento, porque isso daí teria um momento de escape para você escapar, para correr para os braços de Jesus. Então, é algo que a gente pode ficar atento, tá? E a profecia e a forma como nós entendemos a profecia, quando eu falo nós, eu estou falando eu e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós entendemos a profecia pelo método historicista. O que significa isso? As profecias, elas se cumprem na história e a história a explica, tá? Nós temos que buscar na história as explicações a respeito daquela profecia, para a gente conseguir encaixar. Então, a gente consegue, à medida que a gente lê Daniel 7, nós conseguimos encontrar elementos históricos que se encaixam perfeitamente nessa profecia. Mas a gente tem algumas chaves, tá? A gente precisa de entender algumas chaves. Olha lá, se você for no começo, estava assim, ó, eu estava olhando na visão da noite e eis 4 ventos do céu combatiam no mar grande e 4 animais diferentes um do outro subiam do mar. Então, o que é isso que ele está querendo dizer? Essa questão de 4 ventos, mar e animais que sobem do mar. Isso daí é uma simbologia e a gente precisa de entender que quais símbolos são esses, tá? Então, vamos lá. Mar dentro da profecia, o mar dentro da profecia, ele é pessoas ou nações. Se você quiser confirmar isso, nós vamos ler pelo menos o primeiro, só para vocês verem. Lembra que eu falei lá no começo que a Bíblia se explica? Então, a Bíblia vai explicar. Lá em Apocalipse, no capítulo 17, 15, a Bíblia explica o que na profecia quer dizer mar, tá? Olha lá, Apocalipse 17, versículo 15. Eu vou ler aqui, ó. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então, do ponto de vista profético, quando se fala água, mar ou águas, está se falando, às vezes, rios. Dentro da simbologia profética, nós entendemos
Isso não fala só em Apocalipse, em outros lugares da Bíblia, mas está dando uma referência para a gente poder entender isso, tá? Quimar é pessoas, do ponto de vista profético. E animais? Aqui, no caso, você colocou como bestas. Animais é reinos, tá? Animais é reinos. E o próprio Daniel, no capítulo 17, ele já desvenda, né, esse mistério. Vamos ler mais esse aqui também, só para poder a gente confirmar, né? Um é pouco, dois é bom. Tá? Então, aqui, ó, o próprio livro de Daniel, ele desvenda esse mistério. Olha lá, ó, no capítulo 17. Versículo 17, capítulo 7, versículo 17 de Daniel. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Tá? Então, assim, mais um ponto aí para a gente poder a própria Bíblia identificando. Então, animais, bestas, na Bíblia, na questão profética, está se falando de reinos. E ventos. Vento é discórdia, é briga, é batalha, é guerra. Tá? Para vocês terem uma ideia, essa ideia de ventos de discórdia, tempestade, entendeu? A minha vida está uma tempestade, isso é uma coisa que é extremamente usada. E a Bíblia, ela também coloca essa questão aí como uma questão de discórdia. Isso é uma questão até bíblica que nós utilizamos. Inclusive, tem alguns historiadores que chamam a Segunda Guerra Mundial de terremotos, de etc. E ventos também pode representar na profecia eventos climáticos catastróficos, tá? Como é que é? Pode ler Jeremias 49, 36 e 37. A Jane vai ler. E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante dos seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei atrás deles a espada, até que venha a consumi-los. Viu aí, ó? Batalha, guerra, destruição, que são os ventos que vai se achegar sobre Elão, ok? Então a Bíblia já explicou aí, nós temos essa chave profética para a gente entender algumas coisas. Vamos voltar aqui para a gente entender algumas coisas. Então, olha só, eu olhando na minha visão da noite, eis 4 ventos, quer dizer, tinha briga, tinha confusão, tinha contenda. Ventos do céu combatiam no mar grande, ou seja, em uma grande quantidade de pessoas, povos, nações. E 4 animais grandes, 4 reis ou reinos, diferentes um do outro, subiam do mar. Esses reinos, então, eles não são reinos simbólicos, não são reinos espirituais, são reinos reais, tá? São reinos que emergem de povos. Então, por exemplo, o Brasil é uma nação, tá? O Brasil poderia ser representado por um animal. Os Estados Unidos é representado por uma águia, tá? Existem outros animais, a Rússia é representada por um urso. Várias nações têm animais como símbolos, tá certo? Então, assim, esses 4 animais diferentes, eles subiam do mar, ou seja, são reinos que emergem de pessoas, quer dizer, é um reino de pessoas, tá certo? Isso aí não é um reino, por exemplo, algumas pessoas querem fazer uma analogia que a Bíblia está dizendo de reino do mal, reino da perdição, e reino de Satanás, e reino de anjos maus. Não é. Esses 4 animais, eles sobem do mar. Mar representa povos, pessoas, seres humanos, tá certo? Então, são 4 reinos que são reinos de seres humanos. Isso precisa de ficar bem claro para a gente, tá bom? Então, 4 animais diferentes uns dos outros, eles subiam do mar. E se você for analisar 4 animais, 4 reinos, e a estátua de Nabucodonosor tem 4 segmentos, que também simboliza lá em Daniel, no capítulo 2, 4 reinos, tá certo? A cabeça, Babilônia, o peito, os medo-persas,
o quadril e o ventre de bronze, de cobre, os gregos. As pernas de ferro, o Império Romano. Pés de barro e ferro, o Império Romano dividido, e ele é dividido em 10 reinos, que são os dedos. Tá certo? Então, essa daí a gente já estudou lá em Daniel no capítulo 2. E o Daniel capítulo 7, agora, primeiro o rei tem uma visão. Agora quem tem a visão é o próprio Daniel. Só que essas visões, elas são similares, só utilizando coisas diferentes, elementos diferentes. E a gente precisa de ir na história para poder encontrar. Se são reinos, e esses reinos são subsequentes, cabeça de ouro, peito de brasa, e são reinos, peito de prata, são reinos menores do ponto de vista de poderio uns dos outros, tá? E reinos diferentes também uns dos outros, com características diferentes uns dos outros, nós precisamos de entender ao longo da história quais foram os reinos que foram se sucedendo, reinos esses mundiais, reinos de uma amplitude mundial, tá? O primeiro grande reino é a Babilônia. O primeiro animal que aparece é o leão. Se você for, eu tentei separar aqui, mas acabou que eu me enrolei com outra coisa, não separei para vocês. Eu ia mostrar a foto de um amigo meu. Quem participou do curso na quinta-feira, o professor Edgar, ele mostrou aquela foto do leão alado que está lá no Louvre. Aquele leão alado foi encontrado nas ruínas de Babilônia, tá? Então, o leão alado é símbolo da Babilônia. A Bíblia está mostrando algo que os próprios babilônios tinham deles, que eles eram um leão alado. E olha só, o primeiro era leão e tinha asas de águia. Asas em profecia, gente, significa velocidade, tá? Tudo que tem a ver com asas é velocidade. E Babilônia conquistou o império de forma muito rápida. Se a gente for para a história, as batalhas e as conquistas foram conquistas muito rápidas. E aí a gente tem algumas coisas aqui, olha só que interessante. Até que foram arrancadas suas asas. Quer dizer, aquela velocidade de conquista para. Por que será que ela parou? Se a gente for lá em Daniel no capítulo 4, Daniel 3 ou 4, Daniel 4, se a gente for em Daniel no capítulo 4, nós vamos lembrar que o rei Nabucodonosor teve um período de 7 anos em que ele ficou piretes. Ele viveu como um animal, andou como se fosse um quadrúpede. Tá? Nós estudamos o capítulo 4. E aí o que significa? Então, ele foi arrancado as asas. Com o rei nessa condição mental ruim, o Império Babilônico parou a conquista dele. Ficou lá em stand-by. Tá? E aí, olha só, e foi levantado da terra e posto em pé, como um homem. Lembra que depois de 7 anos, a profecia dizia que o rei iria ficar em pé novamente, iria recobrar o juízo e seria devolvido para ele o império dele? E olha só, aí foi-lhe dado um coração de homem. Na Bíblia, muitas vezes, quando fala coração, está falando da mente da gente. Então, ele recobrou a mente, ele ficou em pé, recobrou a mente. E agora, por que então esse coração de homem? Porque agora ele é uma pessoa, o rei Nabucodonosor se tornou uma pessoa temente a Deus. Essa profecia, ela foi depois desse acontecimento, mas ela confirma exatamente o que aconteceu para manter a sequência histórica, para que nós entendamos o período histórico cronologicamente, porque essa é a intenção divina. A intenção é que a gente faça a cronologia de tal forma que a gente chegue finalmente nos nossos dias e depois dos nossos dias o que vai acontecer. E é exatamente o que nós vamos ver ao longo do estudo do livro de Daniel, tá? Então tá aqui, a Babilônia foi um reino, um império de 605 a.C. a 539 a.C., teve a soberania, e Daniel continuou olhando, e eis o segundo animal, semelhante a um urso, a qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. O urso, o segundo animal, se é um animal, é um reino, é o reino que sucedeu a Babilônia. E quem sucedeu a Babilônia? Quando a gente estudou a morte de Belsazar no capítulo 5 de Daniel, nós vimos que foram os medo-persas. Então, o urso representa os medo-persas. Aí algumas características. Por que ele se levantou de um lado?
Porque lembra que era Medo e Persa? Então eram dois reinos. Só que um reino, os medos, eles eram maiores do que o persa. Então, Daniel olha um animal, e detalhe, gente, o urso é um animal forte, é um animal, ele é um animal feroz e ele é um animal extremamente agressivo. O urso é extremamente agressivo. Quem assistiu aquele filme O Regresso, que é um filme muito louco, vê o que um urso é capaz de fazer, tá? Para vocês terem uma ideia, eu e a Jane visitamos um parque nos Estados Unidos e que tinha vários tipos de urso. E quando nós chegamos no urso pardo, nós tivemos que parar muito longe, que é em cima de um caminhão, mas mesmo sendo um caminhão, nós tivemos que parar longe e a ordem é: vamos ficar muito distante, não façam movimentos muito bruscos, porque o urso pardo é um animal extremamente feroz e agressivo. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Ele é muito bonitinho, quando é um ursinho de pelúcia, mas ele é um animal. E aí, o que acontece? Por que ele tem 3 costelas na boca? Do ponto de vista histórico, a gente chega a essa condição aqui, ó. Os medo-persas, eles conquistaram 3 grandes impérios na época deles, impérios muito, muito grandes e impérios fortes. Eles conquistaram a Lídia, conquistaram a Babilônia e conquistaram o Egito. Por isso que dentro da profecia tem esse detalhe. E aí, isso é um detalhe importante, porque a profecia que é dada para Daniel, no capítulo 7, Babilônia já tinha o rei Nabucodonosor, então o leão alado, o homem que fica em pé, que é devolvido o coração, isso aí já tinha acontecido. Então alguém pode virar e falar o seguinte: não, Daniel só estava usando lá uns símbolos para falar de algo que já tinha acontecido. Só que isso aqui não tinha acontecido ainda na época de Daniel. Quando Daniel escreve sobre isso, o reino Medo-Persa ainda vai acontecer. Que quem cai é justamente Belsazar. Viu? Por isso que é importante a gente ler lá no primeiro ano do reinado de Belsazar, para a gente poder entender que ainda está no reino de Babilônia. E Daniel já fala o que vai acontecer no reino Medo-Persa. E é exatamente o que acontece. Os medo-persas, quem assistiu o curso do professor Edgar na quinta-feira, os medo-persas eram um povo extremamente impiedoso. E quem eles conquistavam, eles destroçavam o camarada, cortavam a orelha, cortavam as coisas da língua, para poder mostrar que aqueles povos haviam sido conquistados. Entendeu? Eles eram extremamente cruéis. E é por isso que ela fala: levanta-te e devora muita carne, porque eles arrebentavam. Só que tinha um detalhe: as vitórias deles não eram rápidas, não era uma conquista rápida como foi com Babilônia, era uma conquista lenta. Por isso que o urso é pesado, um lado mais forte que o outro. E aí alguns historiadores, eles comentam, eu estou até com um livro aqui, ó, e nesse livro tem um monte de coisa sobre historiadores, e como eu não sou obrigado a decorar tudo, eu recorro a algumas fontes seguras. Esse livro aqui conta que os persas, eles eram um exército extremamente indisciplinado, um exército bagunceiro, preguiçoso, e é por isso que eles eram lentos. E os medos, eles eram impiedosos, e os persas se tornaram impiedosos também, mas eles não tinham muita disciplina. Então, como o urso, um lado mais alto do que o outro, andando ali meio capenga, né? Justamente por causa disso. Então, as 3 costelas são esses 3 impérios, tá? E aí o reino Medo-Persa, ele acontece pelo período de 539 até 331 a.C. As conquistas são lentas. Olha aqui, ó, 547, aí 8 anos depois, não, 8 anos depois, conquista de novo, 13 anos depois, conquista de novo. Tá vendo? É muito lenta. E aí a gente pode ver que as conquistas, por exemplo, de outros reinos, no caso do próximo que nós vamos ver agora, eles são conquistas rápidas. Aí nós vamos entender por quê. Depois disso, eu continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo. E tinha 4 asas de aves nas costas. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Esse animal, esse reino, tem uma característica. Tem algumas características. Primeiro, eles não têm só 2 asas, ele tem 4. Tá?
eu poderia separar aqui para vocês as conquistas da Grécia, as conquistas de Alexandre o Grande, elas foram em alta velocidade. Foi uma coisa assim impressionante, as conquistas de Alexandre o Grande. Deixa eu pegar aqui rapidinho, para eu poder entregar, para mostrar para vocês como que essas conquistas foram violentamente rápidas. Deixa eu pegar aqui o slide e mostrar para vocês verem isso aqui. Olha só. Então, já matei, né? O próximo reino que aparece depois do Medo-Persa é o reino grego, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês a sequência de conquistas. Olha aqui, olha a velocidade de conquista. 336, o trono da Macedônia. 334, Grânico. 333, Batalha de Is. 331 de novo. 323. Quer dizer, rapidamente, Alexandre conquista todo o mundo conhecido, com 4 asas, um animal, esse leopardo representa a Grécia. Então, em altíssima velocidade, alta velocidade, ele conquista todos os reinos conhecidos da época. E aos 33 anos de idade, ele morre, tá? Então, Alexandre o Grande, ele foi exatamente assim, uma conquista numa velocidade enorme, e em 323 ele morre. Só que tem um dado interessante que eu gostaria de mostrar para vocês. O dado interessante é esse aqui, quer ver? Ó? Olha só. Então, olha aqui, em 333 ele morre, certo? Em 333 ele morre, mas olha só o período do Império Grego. O Império Grego, segundo a história, ele vai de 331 até 168 a.C. Mas Alexandre o Grande morreu em 323. Então, como que acontece isso? O que aconteceu foi que depois da morte de Alexandre, o Império Grego foi dividido em quatro imperadores, 4 grandes generais, que são os 4 generais de Napoleão. E olha, quem descobriu isso primeiro, antes de todo mundo, foi Isaac Newton, o mesmo cara da maçãzinha. Ele era um cristão. Então, essa ideia, por exemplo, é só um plim-plim aqui, essa ideia de que os grandes cientistas são ateus ou são evolucionistas, isso é conversa fiada. Isaac Newton, o grande Isaac Newton, aí, um dos pais da física, esse camarada ele era um cristão e ele estudou os livros de Daniel e ele chegou a essa conclusão aqui, ó, que os 4 grandes generais gregos, eles assumiram o Império Grego. Ptolomeu ficou com o Egito, a Palestina, a parte da Síria, Cassandro ficou com a Macedônia, Lisímaco ficou com a Trácia e parte da Ásia Menor, e Seleuco ficou com parte da Ásia Menor, parte da Síria e regiões do Oriente. Detalhe, queridos, isso foi dado muito tempo antes do Império Grego chegar ao apogeu. Deus avisou que isso iria acontecer. E as 4 cabeças do leopardo simbolizavam, quer dizer, é um leopardo com 4 cabeças. Esse é uma Grécia com 4 generais. Antes, primeiro, tem uma Grécia inteira, sob a regência de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morre, fica uma Grécia com 4 grandes generais. Quer dizer, a Bíblia já afirmava isso muito tempo antes. Aí, continuando, depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas ou 10 chifres. Aqui, a gente precisa de fazer um plim-plim. Esse animal, o profeta, ele não encontra nenhum animal na natureza que ele possa fazer analogia. Você lembra que o primeiro é o leão, o segundo é o urso, o terceiro é um leopardo, mesmo com 4 cabeças, mesmo um urso com um lado maior que o outro, mesmo o leão tendo asa, são animais que nós conhecemos. Mas quando ele chega no 4º animal, o 4º animal é um animal que ele não consegue descrever, não consegue encontrar nada na natureza.
e ele o descreve como um animal terrível e espantoso. Ou seja, é um reino que não tem uma característica na natureza, é um reino completamente diferente. É um reino que ele tem dentes de ferro, e ele devora, e ele faz em pedaços, ele pisa. Lembra que lá no urso, lá nos Medo-Persas, foi falado, come muita carne? Porque eles eram impiedosos, eram duros. Gente, o império, o urso comendo muita carne é uma coisa. Aqui está falando que esse animal tinha dente de ferro e que ele despedaça. Ou seja, esse reino ele seria mais cruel até que o reino Medo-Persa. E esse reino, dentro da história, surge então o Império Romano. O Império Romano, ele surge depois do Império Grego, e então, dentro da sequência histórica e dentro da sequência profética, nós encaixamos o Império Romano dentro desse aspecto. E esse império, ele tinha algumas características. E a característica dele é que ele teve um período unificado e ele teve um período dividido. Por quê? Porque se a gente for na história, a história diz que o Império Romano durou de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Ou seja, quando Jesus vem à Terra, Jesus, ele é um judeu e ele estava sob o jugo romano. Tanto é que os seguidores de Jesus achavam que ele iria se tornar rei de Jerusalém para guerrear contra o Império Romano e se estabelecer o reino terrestre. E Jesus explicava para eles, não, eu vim aqui estabelecer o reino celestial. Eu vim aqui morrer por vocês. E eles não entenderam no primeiro momento. Várias pessoas não entenderam. Então, esse reino, ele dentro da história, ele é considerado um reino só que ele tem dois períodos. Um período de supremacia, é até o período dos Césares, os grandes imperadores romanos, que mandavam e desmandavam. Era um império que conquistou para tudo quanto é lado, eles conquistavam com mão forte, eram implacáveis, eram maus, como a profecia diz que eles seriam, e depois esse império se fragilizou, ele foi dividido. Esse império foi dividido, tá? E como que foi essa divisão desse império? E aí eu gostaria de mostrar para vocês agora, num outro slide, como que foi a divisão desse império, tá? Então, o império foi dividido, isso no ano 331 depois de Cristo. O império foi dividido. A Europa, tá? Ela foi completamente dividida. Então, olha, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Ou seja, que reino? O animal terrível e espantoso. Ele é um reino, o Império Romano. E os 10 chifres? Aí está a explicação. Se você for ler depois todo Daniel no capítulo 7, tem lá uma série de explicações, tá? Que são muito importantes. E nós vamos depois destrinchar isso aí. Talvez a gente termine Daniel 7 só semana que vem. E aí ele já explica, ó, os 10 chifres que tem nesse animal são 10 reis que se levantarão, mas eles se levantarão do mesmo reino. E a gente vai para a história. Será que a história confirma? Será que na história aconteceu o que a Bíblia falou que ia acontecer alguns séculos antes? E a gente vai para a história e a gente consegue encontrar isso aqui, ó. A gente consegue encontrar a supremacia do Império Romano, tá? Que aconteceu com o reino, o Império Romano dividido em 10 tribos bárbaras. Quem gosta de história aí, tá? Isso aí é um negocinho bem interessante. Foi dividido entre os ângulos, a Inglaterra, os francos na França, visigodos, norte da Espanha, suevos, Portugal, vândalos, sul da Espanha, érulos, sul da Itália, lombardos, norte da Itália. Inclusive, foi lá na Lombardia, né, que o Covid explodiu o problema lá na Itália. Ostrogodos na Áustria, burgundos na Suíça e germanos na Alemanha. Esses 10 povos, eles fizeram parte do Império Romano. E aí tem um dado interessante lá de Daniel, do capítulo 2, que ele diz assim, eles vão tentar se unir com sangue através de casamento,
Mas assim como o barro e o metal não se unem, essa união será frágil. Queridos, vai para a história. Esse período aqui foi o período dos grandes casamentos arranjados por pura questão de poder e política. Tá? Nós já falamos isso em Daniel, no capítulo 2. E aí, esses reinos tentavam de todas as formas se estabelecer. Bom, mas, então, terminada esses reinos aqui, acontece um detalhe interessante em Daniel, tá? No capítulo 7, continua aí acontecendo um detalhe bem interessante. Vamos lá. Então, vamos lá. Antes disso, a gente precisa de fazer uma revisão, né? E essa revisão tá aí, ó. Então, o ouro, cabeça de ouro, Babilônia, o leão alado. A prata, os medo-persas, o urso com um lado mais alto que o outro, o bronze, ou o cobre, algumas traduções falam cobre, outras falam bronze. A Grécia, então, é o leopardo com 4 cabeças. Um outro dado que eu esqueci de falar para vocês, por que o leopardo simboliza a Grécia? Que é o seguinte, o urso, ele é maior e mais feroz. O leão também é um dos animais mais temidos. O leão e os ursos são muito temidos. O leopardo é um animal menor, só que ele tem uma característica, eu não sabia disso, novamente estudando para falar para vocês, eu me deparei com isso. O leopardo é um animal pequeno, mas que não tem medo de ninguém. Enfrenta urso, enfrenta leão, enfrenta o que tiver na frente. O leopardo ele é pequenininho e tinhoso. Então, por isso que representa a Grécia. Você sabe por que representa o fato dele ser pequeno e tinhoso? Alexandre o Grande ganhou uma batalha dos medo-persas em que ele tinha 30.000 homens contra 600.000 homens do Império Medo-Persa. E Alexandre venceu. Pequenininho, mas arrojado, bravo e lutador e parte para cima, como o leopardo. É só um dado aí bem interessante. E o ferro, quer dizer, as pernas de ferro, os pés, tá? Representa Roma, o Império Romano, e o animal é um animal terrível, espantoso, que aqui nessa ilustração colocou como se fosse um dragão, né? Um animal assim, meio mitológico, a questão do dragão. E com 10 chifres, tá? E esses chifres se representam, o próprio Daniel explica, 10 reis que surgiriam a partir desse animal comum. Assim como as 4 cabeças do leopardo surgem a partir de um único animal. Ou seja, as 4 cabeças é uma subdivisão do próprio império que o animal representa. Grécia de Alexandre o Grande e Grécia dos 4 grandes de Alexandre, os 4 generais de Alexandre. Tá bom? Então, aqui, 10 reinos que surgem dentro do império que representa esse animal terrível e espantoso. Então, no caso, aqueles reinos que eu mostrei para vocês, ostrogodo, visigodos, éulos, vândalos, e assim por diante. Tá? Aquela turma toda lá da Europa. São os 10 reinos que surgem a partir desse animal comum. Que são os dedos do pé. Então, 10 chifres, 10 dedos da estátua. Tá vendo? Os dedos da estátua, elas são a continuidade do pé, da perna de ferro, e o pé de ferro e barro. O animal, o chifre no animal, é continuidade daquele outro império. Então, assim, é uma continuidade do império atrás. E a gente precisa de ir na história e encontrar... A gente precisa de ir na história e encontrar, dentro da história, as coisas e ver o que encaixa, o que não encaixa. Lembre que a profecia bíblica, ela não é cobertor curto, não. Não é aquele negócio que você estica aqui, estica lá para poder fazer dar certo, não. Profecia bíblica é uma profecia que ela se encaixa perfeitamente, tá? E aí a gente consegue esses encaixes perfeitos nesses reinos. Então, em Daniel 2 nós temos 4 metais, em Daniel 7 nós temos 4 animais. Em Daniel 2, o próprio Daniel explica para o rei que são reinos que se levantariam um após outro, e os 4 animais são 4 reinos também, como o próprio Daniel explica em Daniel no capítulo 7. Ouro, prata, bronze e ferro, leão, urso, leopardo e dragão. Tá certo? Os 10 chifres, a mesma coisa que os 10 dedos, o que a Jane acabou de falar aqui, tá? Mas tem um detalhe, que
em Daniel está falando, ele está olhando e ele vê que aqueles 10 chifres, 3 chifres caem. E desses 3 chifres que caem, nasce um, que é um chifre pequeno, é uma ponta pequena. Esse chifre pequeno, então vamos lá, o animal, o Império Romano, 10 chifres, o Império Romano dividido. Dentro daqueles chifres, nasce mais um, diferente dos outros 10, e para ele subir, para ele crescer, despontar, ele derruba 3 chifres, tá certo? Guarda isso aí, é um negócio interessante para a gente ver depois. E aí, Daniel continua falando que logo em seguida tem um julgamento, quer dizer, lá em Daniel capítulo 7, a partir do verso 13, eu acho, 14, ele começa falando que existe aí um julgamento, que o ancião de dias se assenta, né, para julgar. Não, 7. Então tem o julgamento, e logo depois do julgamento, tem então a finalização do processo todo. Versículo 9, Daniel 7, 9. Então foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca, tal, etc. E aí há um julgamento. Assim, depois do julgamento, há uma dominação de Cristo. Esse ancião de dias domina e institui um reino que jamais passará. Assim como a pedra sem mão humana, que é lançada na estátua, esmiuça a estátua e nasce um reino que também jamais passará. Tá? Olha só, estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta, pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Então vamos lá, gente. Ó. Essa ponta, ela continua sendo um reino que aparece, e para esse reino aparecer, ele derruba 3 reinos. Guarda essa informação que depois nós vamos chegar. Nós temos que ir na história para ver o que aconteceu, tá certo? Então, esse reino, para ele se sobressair, ele derruba 3 reinos, 3 pontos. E esse chifre pequeno, ele é um chifre diferente, ele tem algumas características. Olha o que Daniel diz. Olha só, e quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Então, a partir daquele reino, que é o animal, se levantarão 10 reis. E depois desses 10, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Olha só, o próprio Daniel está explicando a profecia. Ele está falando, olha, vai ter 10 reinos, esses reinos serão derivados daquele reino original, e esses reinos, esses 10 reinos, vai aparecer um outro diferente, completamente diferente dos demais, não é o mesmo tipo de reino. Então, assim, se a gente considera que animal é rei ou reino, e essas pontas, Daniel diz que são reis, de reinos menores, né, dividido, esse vai ser diferente. É um tipo de um reino diferente. Então, é um reinado, é um reino que a gente não consegue encontrar igual por perto. Naquela época, daqueles reinos, 3 vão desaparecer, e a história fala quais os 3 que desaparecem, e surge, com o desaparecimento desses 3, sobe ao poder um outro reino, e esse reino ele tem características diferentes. Guarda essas informações aí. O que esse reino ia fazer? E aí, queridos, começa a sair da questão política. Até agora nós estamos falando de política. Então, os medo-persas vencendo os babilônios, os gregos vencendo o medo-persa, o Império Romano vencendo, os 10 impérios lá. Nós estamos falando de política. Só que esse reino, que é diferente, ele tem uma característica. Ele fala palavras contra o Altíssimo. Então, ele se torna um poder político-religioso. E ele tem algumas características. Ele fala palavras contra o Altíssimo, ou seja, vai falar palavras diferentes das palavras de Deus. Lembra lá na guerra, no grande conflito, que a gente estudou? Então, no grande conflito, Deus fala uma coisa, vem o diabo e fala outra. Deus fala pau, o diabo fala pedra. Deus fala, certamente não morrerás, e o diabo fala, não, você não vai morrer.
Deus fala, faz isso, o diabo faz assado. É sempre assim. Essa é a grande controvérsia. Ele vai falar palavras contra o Altíssimo. Ele vai destruir os santos do Altíssimo. Santo, do ponto de vista bíblico, não é pessoa com aquela auréola, pessoa boazinha sem pecado. Não é isso, tá? Santo, biblicamente falando, são pessoas separadas. Quem que é separado? Todo aquele que aceita Jesus Cristo, ele é separado por Deus. Esse aqui me pertence, porque ele quer me pertencer. Então está separado. Lembra que a gente já falou várias vezes do momento em que Jesus está lá separando os bodes das ovelhas? Vai colocar um na direita, outro na esquerda, tá? Separando. Então, santo, ele é separado por Deus. E por que ele é santo do Altíssimo? Porque ele foi separado e eles pertencem a Deus, tá? E ele vai destruir, ele vai correr atrás. Lembra que ele é ferro com dente de ferro? O animal é terrível, espantoso, tem dente de ferro que destrói tudo e arrebenta. E ele vai destruir os santos do Altíssimo. E vai cuidar de mudar duas coisas: os tempos e a lei. E eles serão entregues em sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, guarda isso aí também. Isso é para a semana que vem, viu, gente? Senão, esse aí é o estudo de hoje até 11 horas da noite. É para a semana que vem. Esse tempos e tempo e metade de um tempo, depois nós vamos destrinchar direitinho o que é. Mas o juízo estabelecer-se-á. E eles tirarão seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. Então, Daniel termina dizendo o seguinte, olha, esse império vai chegar, ele vai ter um período grande que vai ser dado poder para ele e eles vão, e vai ser entregue nas mãos desse poder o mundo inteiro, inclusive os santos de Deus, inclusive os separados de Deus. E esse só quer ter um tempo determinado. Tá? Que tempo é esse? É um tempo, tempos e metade de um tempo. Depois a gente explica o que significa isso profeticamente. Então, olha só. Sobre o domínio, sobre a égide desse pequeno chifre, ocorreria uma terrível traição da palavra de Deus. E essa terrível traição da palavra de Deus teria uma terrível perseguição aos filhos de Deus. E a gente precisa de ir na história e ver qual império, qual poder, e aí no caso não é só político, poder político, religioso, que fez esse tipo de coisa, para a gente saber que poder é esse. Nós vamos estudar posteriormente isso aí. Olha só, olha que a Bíblia tem algumas coisas que acontecem para poder mostrar como a Bíblia ela é precisa. Olha aqui, ó. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Então a Bíblia está dizendo, a Bíblia está explicando. A pessoa foi pregada, os discípulos pregaram, e eles disseram: o que eu preciso de fazer para me salvar? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então a salvação, ela só precisa de crer. Qualquer poder que diz que você, para se salvar, poder religioso, político, que diz que para você ser salvo, você precisa de fazer alguma outra coisa, você precisa de fazer, sei lá, plantar bananeira, você precisa de guardar o sábado, isso aí não provém de Deus. Porque olha só, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Daniel profetizou que surgiria um poder enganador. O objetivo é enganar homens e mulheres para que eles abandonem as verdades de Deus. Esse é o objetivo, esse é o grande conflito. Deus fala uma coisa, vem um enganador e fala outra. E esse enganador, ele usa de poderes, para poder fazer cumprir o intento dele, que é nos afastar de Deus. Tá? E quem é ele? Quando surgiu? Quais são os conhecimentos que temos sobre a apostasia do cristianismo? Isso nós vamos estudar semana que vem, mas é um reino que surge logo depois dos 10, que surge do Império Romano. E nós vamos ter que estudar um pouquinho a respeito disso, para que a gente possa entender direitinho. Tá? Tem algumas características.
ele tem olhos como os olhos de homem, ele fala coisas grandes, tá? E ele faz todo aquele processo que a gente já falou, de perseguir, de matar, de mudar as ordenanças divinas. Então, posso chutar qual que é? Deixa para a semana que vem. Deixa para a semana que vem. Não precisa chutar agora, não. Vamos deixar para a semana que vem para a gente poder... porque é o seguinte, se eu falo agora, ou o Júnior, ou qualquer outra pessoa, a gente perde a questão da Bíblia falar para a gente, da história falar. E não pode ser eu, não pode ser o Júnior ou ninguém, pelo seguinte, porque por mais que seja doloroso, a Bíblia ela dá as características desse poder e nós vamos encontrar na história esse poder. E só que tem muitas pessoas que podem ficar decepcionadas, porque acreditavam, confiavam, e pode ficar decepcionada. E o objetivo nosso aqui é esclarecer o princípio bíblico, sem, com isso, fazer nenhum tipo de acusação. Mas eu não vou me furtar a falar o que a Bíblia diz. Então, na semana que vem, nós vamos destrinchar esse chifre pequeno, nós vamos destrinchar as características dele, ok? Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, é o que Deus quer, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, nós precisamos de ter entendimento, nós precisamos de ser iluminados, e quem ilumina é o próprio Jesus, é a palavra dele, não pode ser o Eli, não pode ser nenhuma outra pessoa. Então, existe diferença, tá? Entre esses chifres. Todos os outros chifres eram chifres puramente políticos, mas a índole desse chifre, como ele começa a falar coisas em relação ao que diz respeito de questões religiosas, ele se torna um poder político, religioso, e o próprio Daniel fala que ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. Então, está aí as características desse reino político religioso. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e a lei. E o Daniel, no capítulo 8, ele fala que o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. A Bíblia diz que esse reino, que fez um monte de coisa errada, que lançou a verdade de Deus por terra, a Bíblia diz que esse reino prosperou, apesar de tudo isso, porque Deus permitiu que esse reino prosperasse. Querido, semana que vem nós vamos estudar um pouquinho mais. E como eu disse para vocês, do início, eu não quero que seja eu a falar, tem que ser a Bíblia a explicar para a gente, tem que ser a história a mostrar as coisas como estão acontecendo. Afinal de contas, nós temos a história, ela existe uma progressão do passado até o presente e relação futuro, e a profecia ela também tem esse aspecto de passado, presente e futuro. E aí a gente precisa, então, de buscar no passado os elementos para que nós cheguemos a essa conclusão. Sem, contudo, não é a minha intenção, não é falar nada contra nenhum tipo de pessoa, mas o fato é que a Bíblia diz que existiu e existe um poder político-religioso, e esse poder tem como objetivo, mesmo sem que tenha conhecimento, se todos não tiverem conhecimento, mesmo assim, são usados por Satanás para desviar a atenção da verdade de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma boa noite de descanso, tenhamos uma semana. Quem quiser estudar um pouquinho, dá uma lida em Daniel no capítulo 8, tem várias características, tem algumas características. Daniel no capítulo 9 tem alguma coisa também. Se você quiser dar uma adiantada, leia, e nós vamos tentar destrinchar um pouquinho disso aí, mostrando na história todos os passos, todos os processos, todo para que a gente ache
esse reino, esse poder dentro da história, assim como a gente consegue achar a Babilônia, consegue achar a Grécia, os Medo-Persas, o Império Romano, tá? O Império Romano dividido, a gente consegue achar tudo isso, nós precisamos de achar também esse poder. Que Deus nos abençoe, nos dê uma boa noite de descanso. Vamos orar? Oremos. Sim. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pelas orientações da tua palavra dessa noite. Nós ainda temos um caminho a percorrer para que nós entendamos completamente o que o Senhor queria nos revelar de Daniel capítulo 7. Imploramos o teu poder, imploramos a unção do Espírito Santo para que a tua palavra fale a nós, que a história fale a nós, que não seja algo da minha mente ou da minha cabeça ou de nenhum outro homem, afinal de contas eu também busco fontes em outros homens, outras pessoas, mas que seja a tua palavra nos explicando todas as coisas. Guia os nossos passos, fica conosco, nos protegendo, nos amparando, nos dê uma boa noite de repouso. Pedimos agradecidos por Jesus. Amém.